Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 603, depois do Grande Prêmio de Barcelona, na Espanha, ou Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, como queiram, onde tivemos aí mais uma dobradinha da Mercedes, né, batendo aí todos os recordes, né, a gente pensar em tantas equipes, tantos carros dominadores ao longo da história da Fórmula 1, e pensar que isso nunca havia acontecido antes, uma equipe fazendo aí, abrindo o campeonato com 5 dobradinhas seguidas, realmente aí algo assustador, principalmente nessa temporada, em que tivemos uma pré-temporada que dizia exatamente o contrário, parecia que era o ano de preocupações para a Mercedes, como é que eles conseguiriam correr atrás do prejuízo, e aí a gente vê na história sendo contada, parece até ridículo tudo que se viu em fevereiro. Mas vamos lá, vamos discutir esse programa. Hoje a gente tem mais um convidado aí que está aparecendo já frequentemente e tal. O pessoal está gostando bastante, então a gente traz quem faz sucesso, quem agrada aos nossos ouvintes. Mas antes de apresentá-lo, vamos chamar o meu companheiro de mesa, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. Fábio Campos, você esperava 5 dobradinhas seguidas? Se te contassem isso lá em fevereiro, você daria muita bola para essa informação? Se alguém fizesse essa profecia lá em fevereiro? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o nosso convidado que já se apresenta, olá para o ouvinte que nos mandou e-mails muito legais durante a semana, inclusive tenho até que pegar aqui para registrar. Que quem faz sucesso com os ouvintes é que volta, né? Interessante, né? Então, muitas conclusões a gente pode tirar quanto a isso, mas a respeito da sua pergunta, eu acho que eu teria dado bola se alguém me falasse, porque eu acho que é uma coisa séria, é uma coisa grave, é uma coisa que importa. Como eu já disse, há quem veja beleza no domínio da Mercedes, eu não vejo. Uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você ver beleza. Reconhecimento total para a Mercedes. Agora, enxergar beleza nisso eu não enxergo. Acho extremamente prejudicial para a Fórmula 1, mas tem um ponto positivo. Talvez tenha um ponto muito positivo que possa refletir bem lá na frente. Eu não vou falar agora não. Deixa começar o programa para a gente entrar mais nesse assunto. Mas que é uma coisa que não, na minha visão, não contribui para a Fórmula 1. Não contribui. 5 dobradinhas a pergunta de Barcelona, se a gente antes ficava fazendo a pergunta de se o campeonato acabou ou não, a pergunta desse grande prêmio, que pode ter sido o último da Espanha, pelo menos no futuro próximo, a gente pode também falar sobre isso nessa edição, se a pergunta antes dessa corrida era: o campeonato vai acabar, não vai? A gente falou sobre isso nos cafés passados, agora a gente sai com a pergunta se o campeonato acaba em Singapura ou no Japão. Respostas que teremos ao longo do programa. André do Paulo, só espero que ele lembre de comentar esse ponto positivo aí ao longo do programa. Antes de falar do nosso apoiador, vou falar do nosso apoiador, do nosso convidado, vou falar dos nossos apoiadores, nosso grupo de apoio, né, que temos lá no WhatsApp, onde aconteceu essa brincadeira interna que eu tô falando aqui, que o Fábio Campos em um dos programas prometeu que diria algo no fim e acabou que não falou, e o pessoal lá no grupo de apoiadores cobrou dele aí firmemente que ele não fizesse mais promessas e deixasse de falar. Exato. Então nunca mais aconteceu, a vontade deles foi feita. Então, se você ainda não é um apoiador, entre lá no apoia.se/café com velocidade, se torne também um apoiador. Uma das vantagens, pelo menos, é estar dentro desse grupo de WhatsApp e poder fazer essas cobranças aí, uma cobrança mais firme. Só lembrando, né, a gente descobriu aí semana passada que tinha apoiador que não estava nesse grupo de WhatsApp porque não sabia, ele estava no grupão geral e achava que o grupão geral era o grupão dos apoiadores. Não, então são 2 grupos de WhatsApp, nós temos um grupo
gigantesco aí, de quase, chegou a lotar já, né? Chegou a gerar as 256 pessoas. Agora algumas pessoas saíram, tem vaga ainda, então se você está nos ouvindo, não tem condições de ver algum apoiador agora, mas quer entrar para o grupo geral, existe o grupo geral. É só entrar em contato com a gente, mandar teu telefone no cafévelocidade@gmail.com que a gente te coloca lá. E existe um grupo exclusivo para os apoiadores, aí é um grupo mais seleto, eu acho que está com cerca de 30, 35 pessoas, não me lembro ao certo aqui, e aí, sabe, as coisas já não são tantas mensagens em paralelo chegando, e as coisas são mais discutidas, então fica aí esse recado. Dito isso, chamando aqui o nosso convidado, Will Bueno, mais uma vez, lá do Botequim GP, eu espero que eu não confunda com o Boteco F1 dessa vez. Toda vez que ele aparece aqui, a gente faz essa confusão. Aí vai conversar com o Silverly, confunde com o Botequim GP. Esses caras que gostam de uma pinga, faz isso com a nossa cabeça. Mas seja bem-vindo, Will Bueno, mais uma vez. Boa noite, Thiago, boa noite, Fábio. Boa noite aos ouvintes do Café com Velocidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, sempre uma honra gravar aqui com vocês. E já aproveitando o seguinte, né, eu estava presente nesse dia aí que o Fábio Campos prometeu que ia passar uma informação e não passou, né, e se isso acontecer de novo hoje, eu vou achar que é uma perseguição comigo, viu? Você deve ter ouvido, eu vou ser muito otimista, o programa seguinte, quando eu ouvi. Claro que eu ouvi. Então, ótimo, já fico com a consciência menos pesada. Mas vocês não vão me deixar mais acontecer, e os apoiadores, eles pegaram tanto no meu pé com toda a justiça que eu tenho certeza que não vai mais acontecer. Mas vamos falar dessa questão da Mercedes, Will. Quero saber a tua opinião também dessas 5 dobradinhas, se isso te assusta também, até onde vai isso? Será que Mônaco, por características tão particulares, peculiares, é o fim dessa sequência? E o campeonato, segundo o Fábio Campos, onde você acha que termina esse campeonato? Está decidido, está fechado esse campeonato já a favor de um dos pilotos da Mercedes? Está aberto entre um dos pilotos da Mercedes ou você tem o seu favorito e acha que dificilmente que Bottas consegue manter esse ritmo, esse desafio a Hamilton até o fim do campeonato? Várias perguntas para você aí digerir. Respondendo a primeira, realmente me assusta, né, a Mercedes com esse domínio todo, mas não me surpreende, honestamente não me surpreende, principalmente, né, devido ao excesso de competência que a Mercedes tem mostrado e ao excesso de incompetência que a sua, entre aspas, principal concorrente também está mostrando, né, que de certa forma indiretamente ajudando, né, a Mercedes a conquistar esses resultados. Com relação ao campeonato, o campeonato de construtores acabou. O campeonato de pilotos, assim, eu ainda tenho uma esperança, né, de que o Valtteri Bottas continue se mantendo ali como um desafiante do Lewis Hamilton e continue se mantendo realmente incomodando o Hamilton. Porém, a corrida de ontem, ela já me deixou assim do tipo, não sei não, vem, parece que o gigante acordou, hein? Depois de Baku ali, que, né, teve aquela coisa, eu peguei leve, né? E ontem o Hamilton, assim, com um domínio soberano, não sei não, viu? Não sei não, eu acho que a previsão aí do Fábio Campos aí sobre o fim do campeonato é bem possível. Pois é, Fábio Campos. Bottas no sábado, no final de semana inteiro, né, andando muito rápido, liderando as sessões. No sábado fez aquela pole, uma pole até diferente, né, porque segundo a saída dos pilotos, parece realmente que algo aconteceu com a pista, quase ninguém conseguiu melhorar. Colocou aquele tempo no Hamilton, que eu até não acho que é um tempo real, né? Do jeito que muita gente contou essa história depois para ficar bonita a história. Deu-se a entender que Hamilton e Bottas saíram e fizeram suas voltas perfeitas e o Bottas conseguiu colocar 6 décimos em cima do Hamilton, o que não é verdade. Para contar a história bonita, precisa dizer que o Hamilton erra na volta dele e por isso que a diferença é daquele tamanho. Mas chega na hora da corrida, o Hamilton faz o que havia deixado, entre aspas, né, nas sobrelinhas depois de Baku, falando que havia sido
polite demais com Bottas na largada e que não repetiria isso. Foi dividir a curva, dividiu e aí foi para a vitória. Me parece que quem fizesse aquela curva em primeiro ali ficaria com a vitória, dadas as dificuldades de ultrapassagem que acontece naquele circuito e tal, e foi lá e venceu. Minha pergunta vai nesse sentido também, a pergunta que eu fiz para o Will, até quando o Bottas vai conseguir se manter ali rivalizando com o Hamilton, ou não tem não tem prazo de validade, o que o Bottas mostrou nessas primeiras etapas já é o suficiente para de repente te convencer que ele tem condições sim de ir brigar por esse título com o Hamilton no final do ano. Olha, eu acho que superar o Hamilton na Espanha, Raposo, seria um grande feito. E eu acho que toda essa questão que a gente sempre fala se resume a certas pistas, né? Para quebrar a série do Hamilton, eu acho que é preciso a série de títulos, né? É preciso quebrar a dominação do Hamilton em algumas pistas. E Barcelona talvez fosse uma delas, ou certamente fosse uma delas, porque a gente vai entrar agora na fase de pistas que o Hamilton domina mais. Se é que existe pistas que ele não domina, talvez o Azerbaijão realmente ele não domine. Enfim, você pega algumas corridas mais nesse começo de ano que ele não tem um histórico de vitórias tão grande quanto ele vai ter em algumas pistas vindouras, para usar um português. Você usou um inglês tão bonito aí, com polite, eu vou usar um português assim, tão bonito. Nas corridas vindouras ele tem um histórico mais forte. Então quebrar a hegemonia dele é mais difícil aí. O que é muito... independente de se ele vai brigar pelo título ou não, Raposo, eu acho até que ele pode brigar, mas o mais triste é que com as informações que a gente vai descobrindo, as informações que vão escapando, as informações que os próprios pilotos vão deixando escapar em algumas entrevistas, como aconteceu com o Hamilton na quinta-feira, é que a gente não pode esperar nenhum tipo de rivalidade no sentido dentro da pista mesmo, né? Não há chance de existir na Mercedes, é o que a gente vai depreendendo, não há chance de existir na Mercedes a briga dentro da pista. Mesmo que eles vão até o final do campeonato brigando pelo título, é uma briga que eu posso afirmar para o ouvinte, é uma briga limitada, é uma briga cerceada, é uma briga cheia de regras e cheia de proibições. Isso está absolutamente claro. Isso para mim é o mais triste, isso para mim é o mais grave, isso para mim é o que tem que ser discutido, é o que tem que ser criticado, porque daqui a pouco eu já prevejo gente falando, nossa, vai virar uma das maiores brigas da Fórmula 1, nossa, a rivalidade Hamilton e Bottas. Repito, mesmo que eles virem rivais, o que eu acho que a chance é de 5%, pelas personalidades e pelo modus operandi da Mercedes, esta rivalidade está proibida de ser materializada dentro da pista com evidências que a gente coleta, que eu particularmente coletei ao longo desse final de semana, que infelizmente são desanimadoras para quem queria ver uma briga mais, repito, dentro da pista. Respondendo algumas perguntas que recebemos aqui no e-mail, né? O Cesarino, de certa forma, você já respondeu, ele mandou, embora o Bottas esteja perto do campeonato, não acontece nada nas corridas. Então, mais ou menos isso o que você já colocou, né? Dessa falta de ataque. Só complementar, existe uma informação que nem todo mundo sabe, mas que é talvez uma equação importante aí em toda essa matemática. O Valtteri Bottas tem em 2019 um novo engenheiro, que é um engenheiro que trabalhou com o Hamilton. Eu até anotei o nome dele aqui em algum lugar, mas agora eu não estou achando, então para não me enrolar, eu acho que é Ricardo Mosconi, enfim. Depois eu pego o nome dele certinho. Esse engenheiro trabalhou com o Hamilton. O engenheiro que era do Rosberg, esse eu me lembro o nome, Tony Ross, foi para a Fórmula E, já foi designado para trabalhar com a Mercedes no projeto da Fórmula E, e o Bottas passou a ter esse engenheiro que era do Hamilton, e este engenheiro sabe todos, segundo o próprio Hamilton, sabe todos os acertos do Hamilton, sabe aquelas coisas que o Hamilton mantém só para o seu grupo de profissionais que trabalham com ele. Então essa é uma informação importante para a equação de 2019. Bom saber. O Cesarino também diz, né, sobre o Bottas fez uma graça no sábado e sumiu no domingo. Eu acho que foi muito questão da largada, né? Quem fizesse aquela curva na frente, eu tendo a acreditar que, como no Baku, iria embora para vencer.
O nosso como no Dr. Baku, Lincoln, como na China, como no Bahrein, no Bahrein ainda teve uma ultrapassagem, mas foi ali no comecinho quando tinha um monte de carro em volta. Como na Austrália, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. o Dr. Lincoln, né, mandou até isso, né? Bottas com essa conversa de embreagem seria desculpa por não largar tão bem? Eu não lembro do histórico do Bottas ser tão ruim assim, não. Agora ele perdeu essa posição, mas ele tem esse histórico ruim? O Will, o Fábio, vocês lembram disso? O Hamilton parece que estava largando ruim, né, nos últimos... Eu não acho, não. Eu acho que pelo que até foi falado hoje, né, na live ali do Botequim, alguém chegou a comentar isso, mas honestamente não sei, mas falaram que o lado ali onde o Bottas largou, ele estava mais sujo e por isso o Hamilton tracionou melhor, mas não sei também se procede. O que procede é que desde 2016, quando houve as mudanças na largada, que a Fórmula 1 ficou com uma largada um pouco mais humana e menos eletrônica, a gente tem uma variação de largadas. Eu tenho a sensação de que esse ano quem largou na frente largou pior. Né? Porque todos, ou praticamente todas das 5 corridas, eu acho que 4 acontece. Né? Quem larga na frente larga pior, ou seja, é um fator. Num cenário tão pobre de imprevisibilidade como a Fórmula 1, a largada é uma gota d'água no deserto, né? Porque é pelo menos um resquício de imprevisibilidade que ainda resta numa Fórmula 1 que nem o safety car, pelo menos um pedaço do pelotão que nem safety car anda salvando mais, né? Pois é. O Jailson também fala a questão da classificação. Eu dei minha opinião aqui, não sei se vocês têm uma opinião diferente desses 6 décimos, né? Dependendo de como se conta a história, parece que o Hamilton tomou esses 6 décimos sem cometer nenhum erro, sem nada, e não é a verdade, né? Ele cometeu um erro no segundo setor dele, então... Mais de um, né? Foi mais de um erro, né? É isso. Não que eu estou dizendo que ele faria a pole, eu só estou dizendo que não seria 6 décimos se essa volta dele não fosse... Porque depois eu vi em Jornal Nacional, vi em diversos lugares a história sendo contada como se o Hamilton tivesse feito a melhor volta dele, tendo dado tudo dele numa volta, e mesmo assim tomou os 6 décimos do Bottas. O que não é a verdade, né? De se contar. O Gabriel Martins também fala aqui, né? Quem diria que a essa altura estaríamos dependendo do Bottas para ver alguma briga pelo título? Realmente, desanimador, Gabriel. A gente pensar no resto da temporada com esse prognóstico aí, porque a Ferrari não vem, a Red Bull, por mais que tenha melhorado, a gente vai falar da Red Bull e da Ferrari ao longo do programa, mas a Red Bull também parece não... Tem carro para brigar com a Ferrari, mas não chegar a incomodar a Mercedes. A gente tem áudio também sobre o assunto aqui, que os nossos apoiadores mandaram, a Will e Fábio Campos. Vou mandar o primeiro para o Will começar respondendo, depois o próximo para o Fábio Campos. Tem mais de um, que beleza. Tem mais de um. Vou começar o primeiro com o nosso querido Ricardo Banniman Soares. Vamos lá, aperta o play, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Café e ouvintes. Eu queria saber, na opinião de vocês, se a Mercedes é muito competente e as demais o contrário. Pergunto isso porque a gente está vendo a Ferrari repousar o seu valor somente no seu nome, na sua história. E qual foi o último campeonato que a Ferrari ganhou? Foi aquele com Kimi e Massa? Uma Ferrari que veio nos treinos da pré-temporada muito forte. A gente não sabe o quanto a Mercedes escondeu, aparentemente muito, né? Mas com essas trocas de dirigentes e todo o bafafá, a gente vai ter mais um ano Mercedes? Ou é muito precoce dizer esse tipo de coisa? Por favor, Will. Vamos ter mais um ano Mercedes, né? Isso respondendo. Nossa, ali, eu achei que você ia falar, assim, é muito precoce. Isso, nossa, não. O Will tá com informações privilegiadas. Vai ser mais um ano Mercedes, né? E com relação... Bom, e só informação, né, que ele perguntou sobre o último ano que a Ferrari ganhou, né? A Ferrari ganhou o Campeonato de Construtores de 2008, né? Não levou o título de pilotos, mas levou o título de construtores em 2008. E com relação ao primeiro comentário dele, se ele perguntou se a Mercedes, que é muito competente, e as demais são incompetentes, eu vou colocar esse demais, né, colocando exclusivamente a Ferrari, né, que a Ferrari obviamente o grande adversário da Mercedes, que pelo menos deveria ser, né?
A Red Bull está naquele limbo, né? Ou seja, ela não consegue chegar, mas também não é alcançada. E o restante, vamos dizer, é a Fórmula 1B, né? E como eu falei no começo, né? A Mercedes, não basta só a Mercedes ser muito competente, a Ferrari tem se mostrado incompetente, que inclusive, quando eu participei aqui a primeira vez, que foi no GP do Bahrein, eu disse, né, que enquanto a Ferrari tem o desempenho que àquela altura, naquele final de semana, teve, né, mostrou um desempenho, era para ter feito dobradinha lá no Bahrein, né, se não tivesse acontecido o problema com o Leclerc e o erro do Vettel, mas enquanto a Ferrari tem um desempenho que a Mercedes tinha os pontos. E agora a Mercedes tem os pontos e o desempenho e tá sambando na cara de todo mundo, né? Inclusive, acho que foi na China, né, que ela fez aquele pit stop duplo lá. Então, realmente é isso. São as duas coisas. A Mercedes é muito competente no que ela faz e a Ferrari tem se mostrado muito incompetente em praticamente tudo, né? Seja na forma como gerenciar, né, os pilotos em pista, seja como a forma como organiza as estratégias e como executa as estratégias. E eu acho que ontem, né, na corrida de ontem, mais uma vez foi um desastre a forma como a Ferrari gerenciou ali a questão dos pilotos na pista e a escolha das estratégias. Fábio Campos, o próximo áudio também em cima da Mercedes, então eu já vou soltar e você pode comentar inclusive o do Banniman quanto o do Cássio. Sim, senhor. E a segunda pergunta seria: já pode entregar a taça para a Mercedes? Se tivéssemos troféu para o terceiro lugar, será que a Mercedes ganharia também? Por favor. A taça está entregue, o troféu já não precisa nem ser entregue. Tá? O campeonato de construtores, o campeonato de pilotos vai ser de um dos pilotos da Mercedes, o campeonato de construtores já é da Mercedes, enfim. Para se esperar uma reversão disso, a Ferrari tem que virar a Mercedes e a Mercedes tem que virar alguma coisa pior até do que a Ferrari para se perder tantos pontos nesse tipo de temporada que a gente está vendo, porque não eu repito, eu acho eu me sensibilizo até com pessoas que admiram isso, que falam, não, nós temos que admirar a era Mercedes. Não tem que admirar nada, eu prefiro admirar os 7 vencedores diferentes em 7 provas de 2012, embora considerando que aquilo é uma exceção das exceções, mas é uma exceção muito melhor do que essa, se a gente pode considerar isso também uma exceção, né? 5 dobradinhas, a gente tem todo o direito de considerar isso uma exceção, porque não é uma coisa que acontece, tirando o balde de água fria à parte, enfim, acho que faz mal para a Fórmula 1, mas acho, até agora, para tirar já do caminho a promessa feita na abertura, que pode ser positivo, porque está acontecendo talvez na hora que precisa acontecer, na hora que talvez que precisa acender a luz de alerta em quem tem que acender, que os caras que estão decidindo as regras de 2021 saibam que não podem arrefecer no regulamento, nas ideias, na equalização, na redistribuição financeira, na equalização de peças, na equalização de lucros, porque a Liberty já está começando a entrar no ramo da falha para o patético, que é o que a gente vê, por exemplo, nas transmissões de rádio, o que está acontecendo na questão do rádio, que é uma tecla que eu venho batendo meio que solitariamente desde o começo do campeonato. Ficou mais evidente ainda nesse grande prêmio. Então, como a Liberty está cruzando a linha do fracasso para o patético, tomara que esta dominação sirva para acender a luzinha na cabeça de quem tem que acender, de que realmente a gente não pode, a gente tem que ser rigoroso e rígido com o que a gente quer. Porque eles já estão cedendo em várias coisas, eles já cedem em várias coisas, eles já cederam na questão dos motores, que para mim era o principal mecanismo de salvação da Fórmula 1. Ele já, não, vamos continuar mais ou menos com esse motor aí, independente do preço, independente da dificuldade, independente de que ninguém quer entrar, enfim, vai continuar dessa maneira. Então, se existe um ponto positivo nessa era, nessa dominação sem graça, sabe, repetitiva, previsível da Mercedes, nessas corridas, as classificações vão ficando chatas, né? Nessa Fórmula 1, e repetitiva, não existe outra palavra, e é tão repetitiva que eu acho que pela primeira vez na história,
os 5 primeiros colocados das 5 primeiras corridas são os mesmos pilotos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aonde chegou a Fórmula 1? Então, tomara que esses caras entendam isso como um sinal de alerta. Porque se a gente tivesse 5 vencedores diferentes em 5 corridas, com rodízio, com um piloto novo vencendo, enfim, algo mais ou menos ali como aconteceu, ou tivesse uma coisa parecida com a MotoGP ali, de um estreante fazendo pole position, eu tenho absoluta certeza que esses caras estariam sentando na cadeira e pensando, tá vendo? Não, vamos, é isso aí, ó. Aí aos críticos, olha o que está acontecendo, vamos deixar seguir nesse caminho. Então talvez seja bom que essa repetitividade chata, enfadonha, sabe, previsível da Fórmula 1 sirva para, na hora certa, porque está na hora de definir as regras. Então talvez o timing seja perfeito para fazer diferente do que foi feito até agora, para a gente não cair em era Mercedes, em era Ferrari, em era Red Bull, para que a gente tenha a era da disputa, a era da competitividade. Eu tenho certeza que essa era vai ser muito mais bem-vinda. Amém, Fábio Campos, amém. Que realmente algo seja feito para 2021. Falando um pouquinho agora, já que no áudio do nosso querido Ricardo Bannerman, ele começa a esbarrar em Ferrari. Will, o que você me diz do que foi feito em Barcelona neste domingo? Primeiro a ordem de um passar o outro, e depois a ordem do outro deixar um repassar. Esse passa-repassa que está acontecendo na Ferrari. Já estávamos acostumados, né, com ordens de equipe, mas da forma que está acontecendo em 2019, tem que redefinir, eu acho que o termo patético, né, porque além de decidirem fazer a troca, demora uma eternidade, né, porque já que vai fazer a troca... Esse o ponto, né, só um parênteses aqui, né, antes... O Fábio Campos citou a temporada de 2012. Hoje faz 6 anos da última vitória da Williams com o Pastor Maldonado no GP da Espanha de 2012. Né? Só um parênteses aí, né? Pra você ver, né? Em 2012 a Williams Fábio Campos estava lá presente, não sei se você sabe disso. Não sabia. Tava nessa corrida e jamais vou esquecê-la. Inclusive, a informação que a gente pode até falar aqui de que esse provavelmente foi o último Grande Prêmio da Espanha, né? É muito provável que esse tenha sido o último Grande Prêmio da Espanha. Mas enfim, conclui o seu comentário e talvez depois a gente volta nesse assunto. Sim, com relação à Ferrari, né, assim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente é absolutamente contra ordens de equipe. Ponto. Né? Eu acho que ninguém aqui... a gente, pelo que eu escuto de vocês, né, sempre as críticas com relação às ordens de equipe, e eu assino embaixo. Mas, partindo do pressuposto que a Ferrari dane-se a nossa opinião e a opinião de quem quer que seja sobre isso, e que a Ferrari, sim, ela faz jogo de equipe, então se ela vai fazer, que pelo menos faça certo. Porque não é possível, ou seja... Se o Leclerc estava ali, né, mais rápido do que o Vettel no começo, mesmo assim, veio a ordem, mas mesmo assim, se eu não me engano, o Leclerc ficou ali 2 voltas atrás do Vettel, perdendo tempo. Aí teve a ordem, passou. Mas o pior foi depois, né, quando o Vettel... era o Vettel que estava atrás, por causa da estratégia diferente, né, do Leclerc com pneu duro e o Vettel com pneu médio, que ao que parecia em condições normais ele ia fazer uma segunda parada, e a Ferrari deixou perdendo qualquer possibilidade de chegar atrás, tentar encostar no Max Verstappen, ameaçar o Max Verstappen. É óbvio que eu acho que não deveria ter ordem. Meu filho, se vira aí, passa na pista, você vai ter sua estratégia é essa, você vai ficar atrás do Leclerc ali, depois da sua parada, mais rápido, e o problema é seu. Né? Deveria ser assim. Mas já que não é, já que eles vão dar a ordem, então que dê no momento certo, não fique... Eu peço desculpa se tiver um barulho de fundo, aí é meu filho, tá, que tá jogando alguns objetos aí, tá? Mas enfim, é isso, né? Se não tem que fazer, mas já que vai fazer, então que faça direito. Eu concordo contigo. O ideal seria não fazer, mas fazer do jeito que está sendo feito se perde um tempo gigantesco e daí faz a cagada. Então, realmente,
Temos até e-mail sobre isso também aqui, Fábio Campos. O Vinícius Ribeiro, né, nosso companheiro de setor G. A Ferrari de 2019 deu a entender em diversos pontos que seria o ano mais parelho na disputa pelo título. Porém, peca na estratégia, confiabilidade, pilotagem. Existe alguma forma de fazer essa disputa mais parelha ainda este ano? Ou a Mercedes vai nadar de braçada? Quem também fala da Ferrari, que é o Fabrício Dutra, né? Ferrari ainda tem de onde tirar algo para melhorar a sua performance? Ou já podem jogar a toalha? Quem também fala da Ferrari é o Jailson, né? O Jailson sempre falando aqui da Ferrari. Ele fala sobre a Ferrari parecia indecisa nas suas ordens aos seus pilotos. Ora manda um abrir, ora deixa o outro. Na Globo, o que se discutia era a demora da equipe em dar a ordem para abrir a passagem. No primeiro momento, cheguei a concordar em partes. Afinal, se ia mandar abrir, por que demora tanto? Mas, melhor refletindo, quem sabe ela apenas quis deixar os pilotos primeiro se resolverem entre eles, para depois interceder. Pergunta, né? Ele manda aqui: o que você faria se estivesse no lugar do Binotto? Ele pergunta para mim isso? Não, né? Ele manda assim: pergunta para o convidado, se houver. Mas então, por favor. De falar. Não. Se a pergunta é para o convidado, por favor. Will. Se fosse o Will Binotto. O que você faria se fosse o Binotto? Se eu fosse o Binotto, eu deixaria eles se entenderem na pista, de verdade mesmo, assim, né? Eu deixaria eles se entenderem na pista, ó, meu filho, vocês, eu confio que vocês não vão cometer a besteira de bater um no outro. Então, se vira, ô Vettel, sua estratégia vai ser essa, a do Leclerc vai ser essa, você vai ficar mais atrás ali dele, né? Você vai ter que passar na pista. Se vira, meu querido, se vira, deixa, né? Não daria ordem, não daria ordem. Eu sou totalmente contra ordens de equipe. Por mim, devia ter um carro só por equipe, para evitar esse tipo de coisa. Fábio Campos, tem vários e-mails aí para você comentar. Vários comentários. Do Dutra, do Vinícius. Basicamente, se a Ferrari ainda tem força. Isso. Isso que eu ia puxar aqui, né? Se a Ferrari ainda tem força. Eu acho que a Ferrari tem muito o que melhorar, eles têm que entender o carro, eles não entendem, eles têm que entender a questão dos pneus, né? Que na verdade a questão dos pneus é outra também, que a Fórmula 1 tem que se debruçar sobre ela, porque eu já falei aqui, algo não deu certo com os pneus desse ano. Acho que a Pirelli não está contribuindo para a qualidade do espetáculo, como ela já contribuiu outras vezes. Não está dando liga, os pneus ou estão muito necessários de poupar, ou estão muito previsíveis, ou estão esticando muito o stint. Alguma coisa não está dando certo nessa questão, e para a Ferrari também. Então a Ferrari tem muito espaço para melhorar. E talvez até melhore, porque eles podem acertar a mão, mas a questão é que não há mais. Há uma diferença de pontos muito grande. E mesmo que a Ferrari passe a ganhar corridas, para ela buscar a Mercedes, ela tem que dar um salto muito maior do que simplesmente ultrapassar a Mercedes. Porque se ela passa a Mercedes ali por 1-2 décimos, eles vão ficar se comendo pontos um do outro ali. Ela teria que dar um salto de muito, muito grande para roubar na sequência de corridas os pontos que ela precisa. Ou contar com uma Mercedes, digamos, errática. E alguém consegue ver uma Mercedes errática? Nem deixar os seus pilotos correr direito ela deixa. Deixa com um certo limite. Deixa em certos momentos. Deixa até uma certa hora. Mas nem esse tipo de risco corre, né? Mas essa é a Fórmula 1 que eles querem, que a maioria das pessoas querem, e alguns fãs até batem palma, né? É a Fórmula 1 do não. O importante é o resultado máximo, o que vale é conquistar todos os pontos. Se tem briga na pista ou não, dane-se. Então, a Fórmula 1 está sendo, e provou na Espanha, que quem defende uma certa corrente, eu chamo da busca pelo resultado máximo, como se só o resultado fosse o automobilismo. O automobilismo não é só resultado, mas a turma do resultado está ganhando. Eles estão ganhando essa corrida de longe. Agora aconteceu alguma coisa na Ferrari que eu pensei a mesma coisa, e que bom que o Fabrício Dutra mandou aqui, Will, essa pergunta, Will, que ele falou o seguinte: por que insistem com essa história, né, de que
a pista onde são realizados os testes de pré-temporada, as equipes conhecem de cabo a rabo e todos sabem que é uma pista que não funciona, tá bem corridas. A minha pergunta é mais no sentido, tipo, se é um lugar que eles têm tantos dados coletados, por que a Ferrari bateu cabeça em estratégia, que é o que parece, né? Um piloto vai para uma estratégia, outro vai para outra. Eu acho que esse tipo de estratégia de uma equipe é quando ela não tem certeza de alguma coisa. E aí, quando ela não tem certeza, tá, um piloto vai tentar isso, outro piloto tenta aquilo. Porque quando você tem certeza qual é a estratégia mais rápida, e aí é o caso de Barcelona, é um lugar que eles têm teras e teras de dados guardados, eu imagino, de tanto que se anda lá, de tantos testes que se faz lá. Eu não entendi muito bem por que justamente nessa pista bateu-se tanta cabeça com a estratégia. Olha, a única explicação plausível que eu acho, né, não sei se ela se ela procede ou não, é a questão de que em fevereiro você tinha a pista com uma condição climática de um jeito e agora em maio uma diferente, né? Porque a gente sabe que a Ferrari ela sofre muito assim com essas questões, né, de aquecimento de pneus e de ter mais dificuldade para aquecer os pneus, principalmente quando a temperatura da pista está mais fria. Né? Então eu acredito que, por exemplo, lá seja por conta mesmo dessa diferença de temperatura, né? Eu não consigo ver outra explicação, né? Porque é exatamente isso. É a pista que todo mundo conhece, é a pista que todo mundo tem dados e dados e dados, né? Então, não sei, até o Fábio Campos aí, se puder me ajudar nessa, mas eu acredito que essa seja a única explicação, ou não a única, mas a explicação mais plausível sobre esse assunto. Eu acho o seguinte, essa questão de ter os dados não é uma ciência exata, por mais que possa parecer, por mais que possa se encaixar na engenharia, que é uma ciência exata. Mas não é, porque o carro é outro, o carro é novo, os pneus são novos, os dados servem para te dar uma direção do caminho que você quer, mas o carro é novo, e o carro testou lá no frio, como o Will falou, e agora é calor. A pista passou há 2 anos, 1 ano e meio, por um reasfaltamento. Isso muda também muita coisa. E eu não acho que o que a Ferrari fez foi erro de estratégia. Eu vou adaptar uma expressão que existe, não vou falar ela feia como ela é, mas existe uma expressão que se diz perdido, perdido e meio. Não tão bonita assim. A Ferrari já se viu numa situação, gente, em que é a seguinte: nós não temos como ganhar desses caras, então vamos inventar alguma coisa. Eles têm que inventar alguma coisa, eles têm que buscar estratégias que a chance de dar errado é maior do que a outra. Porque se eles forem para optimal strategy, como eles dizem, eles vão ficar tomando tempo. Então eles têm que tentar uma coisa, eles têm que tentar uma aposta, eles têm que tentar um pneu diferente, eles têm que tentar jogar com o safety car, coisa que eu acho que eles não fizeram, né? Porque na hora que coloca o pneu duro para o Leclerc é justamente achar que não ia ter safety car e a possibilidade é maior. Safety car é uma coisa rara na Fórmula 1. Então, eu acho que é uma coisa mais consciente do que simplesmente vamos aqui colocar os dados indicam que a estratégia é essa. Não, é claro que não. Esses caras sabem isso, 1 mais 1 é igual a 2, está claro para eles. É mais, na minha visão, a questão de nós não conseguimos ganhar desses caras. Vamos tentar um caminho diferente para ver se dá uma zebra. E não deu. Tentativas, estão tentando de tudo, de todas as formas, mas não deu. Falando um pouquinho, a gente falou do Bottas e do Hamilton, mas a gente está falando da Ferrari como equipe. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre Vettel e Leclerc. Talvez um balanço dessas 5 etapas. O Leclerc, que começou muito bem, né, fez o que fez na China, né, e acabou tendo problema e tudo mais, e depois começou uma onda de erros em treinos, em classificações, em não largando tão bem, e já deu uma desaparecida, né, uma baixada, e o Vettel segue no inferno astral. Will, já que a gente fez uma análise da equipe dos pilotos quando a gente falou da Mercedes, vai falar um pouquinho dos pilotos também da Ferrari. O Vettel, ele continua, não diria assim, inferno astral, mas ele
tá simplesmente apagado, assim, sabe? Ele parece que ele não viu que assim, não tem de onde tirar, parece que não tem mais forças para reagir, para tentar nada diferente. E acho que a sombra do Leclerc está o incomodando, talvez até de certa forma até um pouco ainda desestabilizando. Apesar, né, de que o Leclerc, assim, como você falou, ele foi muito bem no Bahrein, e depois ele começou a cometer erros, e o que é absolutamente normal, né, um piloto que está estreando numa equipe grande, cometer erros, e é o que eu sempre dizia, assim, olha, como que o Leclerc vai se comportar a partir do momento que ele começar a cometer erros, a começar a não entregar mais, né, e ainda é cedo para a gente analisar, assim, mas também, né, nesse final de semana ele teve realmente também muito apagado. Ele errou ali no treino, que parece que danificou a assoalho, não conseguiu, colocou a sua Ferrari na classificação atrás da Red Bull, do Verstappen, e na corrida é aquilo, né? Fizeram uma estratégia diferente com ele, e né, ficou naquela coisa de ordem de equipe, né, ele, o Vettel e ele, e não conseguiu nenhum dos dois em nenhum momento chegar no Max Verstappen, e também em nenhum momento eles foram ameaçados pelo Gasly. Então ficou entre aspas uma briga interna entre os dois, mas que não teve briga, né? Ou seja, teve ali acho que quando o Vettel estava atrás do Leclerc, lá o Vettel tentou passar algumas vezes, o Leclerc se defendeu, mas depois já veio a ordem, né, então não ficou nisso. Mas analisando a temporada toda, eu acho que ainda era muito cedo para colocar qualquer responsabilidade em cima do Leclerc como ser o cara da equipe. Acho mesmo que é muito cedo, que não é ainda o momento disso. E o cara que deveria, né, ser o cara da equipe, chamar ali a responsabilidade e tentar fazer alguma coisa, também está bem apagado, está bem ali. Eu acho que na verdade assim ele já está, parece que conformado com o fato de que ele talvez não tenha mais chances de brigar pelo título na sua carreira, eu acho, né, ao que parece. Fábio Campos, o Gabriel mandou um e-mail aqui, que é uma deixa excelente para a gente talvez encerrar esse assunto, que ele diz o seguinte: no início da temporada eu estava torcendo para os pilotos da Ferrari, não que eu seja fã, apenas queria ver o título mudando de mãos para variar um pouco. Agora que o campeonato de construtores já terminou, quero mais é que a Mercedes faça todas as dobradinhas até o final para escancarar ainda mais a necessidade de se fazer algo que aumente a competitividade, não apenas entre Mercedes e Ferrari, mas também com as demais equipes. E aí ele diz o seguinte: vocês que têm mais experiência em acompanhar outras categorias, acham que limitar o budget ou nivelando por baixo, ou a implementação de partes padrão para o carro seria uma boa? Qualquer coisa seria melhor do que o que está hoje. Qualquer medidas para melhorar, porque simplesmente hoje não existe medida para melhorar a competitividade. Você só tem, ele cita aí que a gente acompanha outros campeonatos. Acontece na Fórmula E, acontece na MotoGP, não é por acaso, gente. Campeonatos não são competitivos por acaso. Eu já falei isso aqui no café no final do ano passado. A gente chega, a Fórmula 1 tem os bons momentos, a briga Ferrari, Mercedes, eu já disse, isso é mais por sorte do que por trabalho. Você ter duas empresas gigantescas fazendo conceitos completamente diferentes, fazendo caminhos completamente diferentes e uma andando a 1 décimo, 2 décimos da outra. Você só pode atribuir isso ao fator sorte. A chance com esse regulamento da Fórmula 1, regulamento que muita gente defende, não, porque tem que deixar os engenheiros fazerem o que quiserem, dá nisso aí, ó. Essa coisa que algumas pessoas, eu não sei se elas refletem sobre isso ou se elas falam sem refletir. Não pode restringir, tem que deixar a Fórmula 1, tem que ser livre. Fórmula 1 é isso aí, ó. É isso aí, ó. É uma equipe andando a meio segundo da outra, que anda a meio segundo da outra, que anda a 2 segundos do resto do pelotão. O safety car foi emblemático no Grande Prêmio da Espanha, porque ele salva a corrida onde a corrida pode ser salva.
O que mudou após o safety car? Você viu o Haas brigando com o Haas, com o Toro Rosso, o Carlos Sainz recuperando posição. Por quê? Ali há competitividade. Ali o safety car faz o que já fez por muitas vezes na Fórmula 1 nos últimos anos, que é dar vida a uma corrida, que é o motivo de eu ser contra esse safety car virtual, que jogaram fora a oportunidade no Azerbaijão, por exemplo, quando colocaram lá um safety car virtual que só piorou a corrida ao invés de melhorar, porque quando o safety car virtual foi desligado, os carros estavam com diferenças maiores do que eles estavam antes. É ridículo, é patético, para repetir a palavra. O safety car entrou na Espanha e ele salvou aonde tem que ser salvo, porque esse pelotão da frente nem safety car salva, para parafrasear também uma expressão muito conhecida. Nem o safety car salva o pelotão da frente. Não adianta, bobos somos nós, não adianta você fazer um carro com uma asa diferente para seguir outro de perto, sendo que, vou repetir uma frase que eu já disse, um problema maior que a Fórmula 1 tem hoje, mais do que a falta de ultrapassagens, que para mim é a coisa principal, mas o problema maior hoje é a diferença entre os carros. O que adianta você fazer um carro que segue o outro se o carro não tem velocidade para seguir o outro? Não adianta absolutamente nada. Então qualquer coisa que você faça é melhor do que isso, porque, para concluir o pensamento que eu parei no meio, MotoGP e Fórmula E não tem competitividade por sorte. No caso deles não é sorte, no caso deles há trabalho para ter competitividade, há regulamento que favorece o equilíbrio. Ele pode não acontecer, alguém pode disparar, alguém pode... Sim, mas o regulamento tem itens que favorecem a equalização. Você vê a Suzuki na MotoGP, teve todas as vantagens, tinha mais gasolina, virou uma equipe grande. Aproveitou as chances que tinham como quando tinha desvantagem. Na Fórmula E, equipe cliente bate equipe principal. Isto, gente, é regulamento. Isto é trabalho para se fazer uma coisa dessa. A Fórmula 1 não tem trabalho de equalização, não tem nada disso. A Fórmula 1 paga o que ela colhe. Ou melhor, ela colhe o que ela planta, né? Para falar assim, a colheita certinha. Ela colhe o que ela planta. Ela plantou cada um por si. Tá cada um por si e a gente fica assistindo. Talvez seja mesmo, o ouvinte tem toda a razão. Talvez sejam 21 dobradinhas. Eu não excluo a possibilidade. Não, é claro que uma hora uma coisa vai dar errada, mas com essa tecnologia de hoje, com esses carros que não quebram, se bobear, vem 21 dobradinhas. Que coisa, hein? Já imaginaram isso? Não duvido mais nada. Depois do que eu vi na pré-temporada e do que eu vi nas 5 primeiras etapas, realmente. Will, sei que a gente vai ter você só para o primeiro bloco, tá quase na tua hora, então vamos lá encerrar esse bloco, te passar a palavra para você falar para os nossos queridos ouvintes onde é que eles podem te encontrar, se é que alguém ainda não foi lá beber um pouquinho no seu botequim, mas passa aí teus endereços aí para o pessoal acompanhar também o teu trabalho. Twitter, passa tudo, claro, vai. Claro, com certeza. Deixa eu só complementar aqui o que o Fábio Campos falou, Claro, por favor. que eu acho o seguinte, eu concordo plenamente, e eu acho que o principal erro que eu vejo assim, que a gente já discuti isso com muitas pessoas que dizem, porque a Fórmula 1 porque ela desenvolve tecnologias que vão para o carro de rua, que vai melhorar. Cara, honestamente, eu sempre falei assim, cara, dane-se isso. A Fórmula 1, antes de qualquer coisa, antes de pensar em tecnologia pro carro de rua, antes de pensar em economia de não sei o que, em motor, conceito de não sei da onde, ela tem que pensar no esporte. A parte esportiva em primeiro lugar. Competitividade. Como fazer o esporte ser mais atrativo. Como ter competição. Como ter disputa. O restante fica em segundo plano. Assim, eu não tô nem aí se a Fórmula 1 vai lançar um motor que vai, sei lá o que, uma tecnologia. Não importa. O esporte tem que vir em primeiro lugar. E é isso que eu espero que a Liberty coloque em mente quando for fazer essas novas regras para 2021. Olha, a gente quer melhorar o esporte, a competitividade. Eu não quero saber se a Renault vai ser, sei lá o que, vai desenvolver uma tecnologia X, ou a Ferrari uma Y, e a Mercedes uma Z. Não, é o esporte. Vamos pensar no esporte. É isso. E acabou isso, né? Eles perderam o direito de errar, porque não só porque os carros de rua vão virar outra coisa diferente do que eles são hoje,
né? E tem gente até que questiona como que vai ser a mobilidade humana no futuro, ou seja, a Fórmula 1 tem que se desligar completamente da indústria automobilística. Não completamente, claro que eles podem estar ali como presença, mas esse não pode ser o foco, e a Fórmula 1 não tem direito de errar quando ela vê outros esportes darem espetáculos mundiais, como por exemplo o basquete dá atualmente e o futebol deu na semana passada. Claro, são esportes que são muito mais fáceis porque só dependem do lado humano, mas a Fórmula 1 não pode cruzar os braços e não pode não trabalhar para melhorar o seu espetáculo. Porque ela tem, a concorrência hoje é gigante. Porque o que o basquete e o futebol exibiram na semana passada em eventos mundiais você fala assim, entendeu? Há esporte aqui. Há espetáculo aqui. E a Fórmula 1 continua com esses donos de equipe com cabeças de bagre, porque são cabeças de bagre, porque só querem saber do resultado máximo. E aí a Fórmula 1 vai. Tem ouvinte que bate palma para isso, tem ouvinte que bate palma para DRS. Teve um ouvinte que deixou lá no nosso Twitter, só olhar o Twitter do Café com Velocidade. Poxa, que choradeira é essa contra o DRS? Então tem gente batendo palma para isso. Sim, só que quem quer o esporte de verdade não tem como comprar isso, porque isso não é esporte. Não a Fórmula 1 do jeito que ela deveria ser. Exatamente. E tem gente que bate palma ali também para esse domínio da Mercedes e do Hamilton. Ali no Botequim tem muita gente que comenta isso. Inclusive tem gente ali que toda vez que eu comento alguma coisa com relação a isso, ontem eu comentei depois da corrida, né? Tipo, a dobradinha da Mercedes, o cara chupa ferrarista. Olha isso, eu sou torcedor da McLaren, nem gosto da Ferrari e os caras mandando. É a visão de torcedor, né? Só para deixar claro também, né? Existiram coisas interessantes nesse Grande Prêmio. A largada foi sensacional. Há uma ultrapassagem do Vettel sobre o Gasly, que é muito bonita. Há uma ultrapassagem por fora do Kvyat sobre o Raikkonen, que também foi muito legal, na curva 4, por fora, bonita a ultrapassagem, mas é muito pouco, gente. Usar esses argumentos para defender essa corrida, que eu repito, nem o safety car salvou, no pelotão da frente, no pelotão de trás salvou, mas no pelotão da frente nem isso, eu acho muito pouco, sinceramente. Eu também. Bom, deixa eu agora... Agora seus canais, por favor. Deixa eu realmente tenho um horário aqui, né? Bom, mais uma vez, primeiramente, agradecer mais uma vez a vocês aí pelo convite. É sempre um prazer participar do café e é muito legal. Eu sou um ouvinte assíduo aí do café. Ouço sempre todos os episódios, todos os blocos, né? Vou ouvir este bloco, inclusive os que eu participo, depois eu escuto de novo para ver as bobagens que eu falei, né? E os blocos seguintes. E então, pessoal, quem quiser me acompanhar mais ali no Botequim, né? Instagram, Twitter, @BotequimGP, nosso podcast também, do Botequim GP, e nosso canal, né, youtube.com/BotequimGP, mas resumindo, www.botequimgp.com.br, onde você vai encontrar todas as nossas informações, inclusive, né, sobre a Copa Botequim GP de kart, que é realizada aqui em Santa Catarina. Então, se você é de Santa Catarina e que gosta de acelerar, também vem acelerar com a gente. E você não apareça mais aqui meio período, ok? Por favor. Tá bom. Valeu e um abraço. Valeu, e obrigado. A gente se vê em próximas edições futuras. Ok, obrigado.